Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus e também desejamos boas-vindas àqueles que nos dão o prazer da visita, mesmo que seja pelas redes sociais, que você possa nessa noite também receber uma bênção do Senhor. Nós vamos iniciar esse culto de adoração com um clamor pelo poder do sangue de Jesus. Eu convido você agora, que está com a sua família, você que está no seu lar, se você puder nesse momento, nós vamos nos colocar de joelhos para fazermos um clamor e colocarmos esse culto e as nossas famílias diante de Deus. Senhor, nós clamamos o poder, a vida, a nobreza que há no sangue de Jesus. Pedindo assim, Senhor, permissão para entrar em Tua presença, porque Tua palavra diz, Senhor, que é somente pelo sangue do Teu Filho que nós podemos, Senhor, entrar no Teu santuário e prestar um culto verdadeiro a Ti. Que o Senhor, Pai, possa abençoar as nossas vidas, restaurar a comunhão de cada um, Senhor, de nós. E que possamos, Pai, estar aos Teus pés, com os ouvidos atentos às Tuas revelações. Que o Senhor nos ajude a prosseguir e que nessa última hora nós venhamos permanecer em Tua presença e que esse culto venha subir como um incenso no Teu altar e que o Teu bom Espírito venha operar maravilhas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Nós vamos estar agora louvando e adorando o nome do nosso Deus. Queres tomar a vitória, ganhar.
Glória a Deus. Chegou o momento das crianças estarem adorando, louvando o nosso Deus. As crianças que estão em casa agora, participando desse culto. E muitas delas, muitas crianças já vivem a revelação de Deus. Nós já tivemos experiências e vimos nessa caminhada, às vezes até a criança ser o único crente da casa. O único ali que realmente dá um testemunho que teve uma experiência. As crianças agora vão adorar o Senhor, porque elas sabem muito bem o que é viver a revelação de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: guarda o teu coração. Não posso compreender qual a razão de se deixar levar, de se envolver, a ponto de não ver e nem sentir, e de ferir o outro sem chorar, e de sorrir sem graça ou imoral. Sim, não posso conceber o que passou. Conceitos possam se perder assim, tentando distorcer o que é bom, achando relevância em pecar, não se curar, sentir-se ainda são. Ainda um remédio que o cure, a quem possa romper todo esse laço. Sim, Jesus pode essa alma socorrer, torná-la livre e solta pra viver. Não há secreto insondável
inquebrável não, coração, 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 foi feito e é refeito por Deus. Não posso conceber o que passou. Conceitos possam se perder assim, tentando distorcer o que é bom, achando relevância em pecar, não se curar, sentir-se ainda são. Ainda um remédio que o cure, a quem possa romper todo esse laço. Sim, Jesus pode essa alma socorrer, torná-la livre e solta para viver. Não há secreto insondável, inquebrável não, coração, 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 foi feito e é refeito por Deus. Coração, Glória a Deus. Eu sei que você já está em comunhão com Deus, o Senhor já está falando muito aos nossos corações nessa noite, mas eu quero ainda ressaltar aos irmãos que nós vamos agora meditar na palavra. Não deixe que nada venha tomar a sua atenção, principalmente nos cultos que são nos lares. É o momento de parar tudo agora, amém? É o momento de nós nos dedicarmos somente à palavra de Deus, tá? Deixa para a refeição para depois, deixa tudo para depois agora. Você está no culto onde o nosso Deus está já falando em meus louvores de uma maneira grandiosa. E assim, nesta comunhão que eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Josué. Nós vamos ler Josué, capítulo 6, o versículo 26. Nós vamos ler dois textos, um em Josué e o outro em 1 Reis. Nós vamos ler na sequência. Então, já afia a espada aí, porque depois de Josué, nós vamos para o livro de Reis. Amém? O livro dos Reis. E vamos fazer a leitura na sequência. Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. E naquele tempo, Josué os encorajou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Amém? Nós vamos ler agora 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Eu estou repetindo para dar tempo, um pouquinho para frente.
para dar tempo de você encontrar o texto e fazer a leitura. 1 Reis 16, nós vamos ler o versículo 34. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Vamos cantar ao Senhor.
Meus amados, esse texto que nós lemos, tanto em Josué como em 1 Reis, há algo aqui muito importante e profético para as nossas vidas hoje. O momento que nós estamos aqui, nesse momento em 1 Reis, era um momento de um reinado falido. Era o momento de Acabe, o rei que mais provocou a Deus, que mais desafiou a Deus. E se nós formos lá em Josué, nas muralhas de Jericó, que foram derrubadas pelo poder de Deus, por um milagre, nós vamos ver que Deus também operou ali daquela forma, porque aquele povo desafiou a Deus. Eles achavam que Deus era simplesmente o Deus da natureza, das águas, era um Deus qualquer, porque eles ouviram a história do Mar Vermelho. E por blasfemarem contra Deus, aquela cidade de Jericó foi amaldiçoada, e nós sabemos a história. E de repente lá, naquele momento em que, pelo poder de Deus, aquelas muralhas são derrubadas, o texto que nós lemos, lá em Josué 6, diz que quem reconstruísse aquela cidade, foi uma profecia que nós lemos aqui em Reis, há uma ligação, foi uma profecia do ministério de Josué, uma profecia que veio de Deus, que se alguém reconstruísse, ia sofrer sérios danos. Meus amados, aquela profecia, vamos deixar bem claro aqui, ela vem carregada de uma maldição. Porque quem conhece a palavra, e um pouco já foi falado aqui, nós sabemos o que aquela cidade, aquele povo se levantou como oposição a Deus. E Josué entrega a profecia. Ele diz ali, deixou bem claro para nós, para todos e para nós hoje, e para aquele povo, que quem reconstruísse, quando começasse o alicerce, o seu filho primogênito morreria. E quando colocasse a última porta, o seu filho mais novo também morreria. Foi uma profecia, uma maldição. E passaram-se 500 anos, e muita gente se esqueceu, mas a profecia continuou. E 500 anos depois, que muitos se esqueceram, mas Deus não se esquece de nada, a profecia estava ali ainda, a profecia continua valendo. Um homem que nós lemos no versículo 34 de 1 Reis 16, chamado Iel, era um betelita. Ele edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Meus amados, há uma coisa importante para nós. Há uma coisa importante hoje para cada um de nós. Primeiro que Deus, Ele, por amor, Ele sempre nos avisa. Ele sempre antecipa. Porque quando há uma desobediência, quando há aqueles que não querem viver a profecia, aqueles que não querem viver a revelação, o juízo vem, as lutas vêm. E sabe quem sofre? A família.
a família sofre. Quando há uma desobediência, há aqueles que querem viver longe da revelação, a família sofre, os filhos sofrem. Quantos casais em luta e não percebem o mal que estão causando aos seus filhos? Os filhos sofrem, estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Muitas vezes por causa de imaturidade, muitas vezes por desobediência, por não viverem a profecia. Nesse pouco período de ministério, cerca de 8 anos, eu já vi muita gente egoísta. Pessoas que decidem seguir os seus caminhos e não pensam nos filhos, não pensam na esposa e destroem toda uma família. Há um ensino maravilhoso aqui, porque foi exatamente o que aconteceu. Uma desobediência que gerou morte, foi desencadeando mortes e mais mortes. E o curioso é que a desobediência não parou. Havia uma profecia aqui. Uma profecia que não era para reconstruir Jericó. Meus amados, entenda que o período é o mesmo. Nós estamos vivendo o período de Acabe, um período decadente, onde o mundo está cada vez pior. Eu costumo dizer que a pandemia não vai mudar o homem. Muita gente achou que a pandemia veio para mudar o homem. Não. A Bíblia diz que nesse momento, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais. O que muda o homem é o poder do Senhor. O que muda o homem é o sangue de Jesus. E meus amados, era aquele período, e é o período que nós estamos vivendo. Nós vemos como a palavra do Senhor, ela é viva e fala aos nossos corações. E aquele homem resolve desobedecer aquela profecia. E se cumpre a maldição na vida dele. Não era para ele reconstruir Jericó. E essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não reconstrua Jericó. Não reconstrua aquilo que Deus destruiu na sua vida. Não reconstrua. Sabe por quê, meus amados? Porque o que derrubou Jericó não foi a razão do homem, não foi a força do homem, mas o que derrubou as muralhas de Jericó foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que mudou a minha família. Foi o poder de Deus que mudou a sua família. Foi o poder de Deus que mudou a sua história. Foi o poder de Deus que mudou o seu casamento. Foi o poder de Deus que tem abençoado os seus filhos. É o poder de Deus que transformou as nossas vidas e nos deu salvação. Não foi a nossa força, a nossa razão, mas foi o poder de Deus. O poder de Deus que já mudou tanta coisa na tua vida. O poder de Deus que fez a sua vida triunfar. O poder de Deus que te tirou do pecado para viver uma vida em santidade. O poder de Deus que te tirou de uma vida errante para fazer de você um servo e uma serva de Deus. O poder de Deus que tirou você de uma vida aí no mundo largada, na mão de qualquer um, para ser uma serva que louva e adora o Senhor. Foi o poder de Deus que destruiu as muralhas de Jericó na sua vida. O poder de Deus que derrubou aquilo que incomodava, aquilo que te gerava morte, aquilo que te amaldiçoava. Meus amados, há até aqueles que têm famílias que há uma maldição sobre as famílias. Mas o nosso Deus é aquele que quebra maldições. E é isso que o nosso Deus fez com cada um de nós e tem feito até hoje. Um Deus
que tem destruído, derrubado as muralhas nas nossas vidas? Será que você pode glorificar o Senhor por tantas muralhas que o Senhor derrubou na sua vida? Só que há uma palavra de Deus aqui: não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. O que Deus destruiu na sua vida? O que Deus destruiu na sua vida? Os vícios. Ele destruiu os vícios na sua vida? A prostituição? O adultério? A depressão? A mentira? A religiosidade? O que Deus destruiu pelo poder dele na sua vida? O pecado? Não reconstrua aquilo que Deus destruiu na sua vida. Não faça isso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. O mundo hoje é o domingo de Páscoa. A igreja, nós sabemos que vive a Páscoa todos os dias, porque Páscoa é passagem. Passagem de uma vida velha para uma vida nova. É o momento da saída de uma igreja que entende o momento que vai subir. É uma igreja que entende que Jesus ressuscitou para mudar a nossa história. Nesse culto, nesse domingo de Páscoa aí para o mundo, para todos, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Não reconstrua aquilo que Deus já destruiu. Não deixe entrar no seu coração esse tipo de coisa. Aquilo que já havia sido destruído por Deus, não deixe isso entrar na sua mente. Não deixe. Jovem, serva do Senhor, mulher de Deus, homens de Deus, não deixe isso acontecer. Não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. Não faça isso, porque foi o poder de Deus que fez isso na sua vida. Só que o tempo passa, o tempo vai passando, a profecia continua, mas o tempo vai passando. 500 anos, e muita gente se esqueceu, mas Deus não. Deus não se esquece. Mas aquilo foi há 500 anos e aquele homem... Não! A profecia de Deus é coisa séria. Quando Deus fala, Ele cumpre. Por isso que não adianta mudar de igreja, ir para cá, para lá. O que nós precisamos é mudar de vida e viver na profecia do Senhor. Essa é a nossa bênção. É a palavra de Deus. Quantos vão deixando a presença? Você sabe quem era esse homem aqui? Veio de um lugar onde Jacó teve uma grande experiência com Deus. Um homem que poderia estar vivendo grandes experiências. O nome Iel significa que Deus vive. Iel tinha tudo para não cometer esse erro, mas ele cometeu. Ele cometeu. E sabe o que a palavra aqui nos ensina também? Que esse homem aqui, a profecia dizia que quando fosse iniciada a edificação, o filho primogênito morreria. E nós lemos aqui que quando ele começa, a profecia já se cumpre, e o filho mais velho morre, o primogênito morre. E nós, quando lemos isso, imaginamos uma coisa: por que ele não parou? Por que ele continuou? Por que ele continuou se ele estava vendo a sua família se perdendo? Por que ele continuou se estava vendo morte? Se era ruína,
Por que ele continuou? E chegar ao ponto de ver tudo destruído e ver o mais novo morrer também? Ele podia ter parado ali. Aliás, ele não tinha nem que ter começado. E quando ele entra na desobediência, ele viu a morte do filho e continuou. Porque o homem é assim. O homem, quando ele começa a desobedecer a Deus, com seu coração obstinado, o homem, a mulher, ele não para. Ele está vendo que vai gerar morte, que vai gerar luta, que vai gerar tristeza, que vai ter consequências na família, que os filhos vão sofrer. Ele está vendo tudo isso, mas ele começou a brincar com aquele pecado, começou a mexer naquele computador, começou a dar ouvidos, começou a entrar em contato com quem não devia, começou a conversar o que não era para conversar, começou a ver o que não era para ver, começou e não parou. A luta veio, a destruição veio e ele não para. Até ver tudo destruído. Meus amados, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. Não faça isso. Não faça isso. E se você por algum motivo começou, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender. Há consequências. Pare com isso. Pare com essa luta, com essa briga. Pare com esse pecado, pare com esse olhar. Pare com essa conversa. Pare com isso que você anda vendo. Pare com isso que você anda pensando, que vem, aquilo que você tem ouvido. O Senhor, pelo poder dele, já derrubou isso na sua vida. Não deixa isso voltar. Não deixa isso te destruir. Não deixa que outras pessoas venham sofrer consequências, venham sofrer por causa de uma desobediência. Continua na profecia, porque a igreja fiel do Senhor, ela continua andando na profecia, ela continua louvando, ela continua servindo, ela continua sendo fiel, independente das situações, independente se a porta do templo está fechada, ele continua crente, ela continua glorificando, santa, santificada, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, esse período veio para mostrar realmente aqueles que servem o Senhor de verdade e aqueles que não servem a Deus. E o Senhor está dizendo: não reconstrua. Não reconstrua. Não reconstrua. Ele poderia ter parado e não parou. Ele poderia ter parado e não parou. Mas há aqueles nesse momento que querem ser posicionados, que querem olhar para o alto, não olhar para trás, não desejar esse mundo, mas desejar as coisas do Senhor. Porque quando ele começou, as coisas foram se perdendo. Quando ele começou, ele perdeu o primogênito. E às vezes a pessoa começa a brincar com o pecado e começa a perder. Ela não para. E quando vai ver, já perdeu tudo. Ela não percebe e começa a perder. Muitas coisas vão morrendo. A comunhão com Deus vai morrendo. O período de oração vai morrendo. O momento de meditar na palavra vai morrendo. O amor pela obra vai morrendo. A fidelidade vai morrendo. A santidade vai se perdendo. Quantas coisas vão se perdendo? E não há um freio nisso. Até que o último morra. Até que o último se perca.
Não reconstrua aquilo que Deus destruiu na sua vida. Esse texto ele é profético, sabe por quê, meus amados? Porque do mais velho ao mais novo. Quando aqueles que começam a viver essa situação, morre a salvação e morre o mais novo, morre o novo nascimento. O mais novo, uma hora, vai também. Quem reconstrói Jericó, o mais novo morre. Morre o novo nascimento. E lembra que Nicodemos perguntou para o Senhor? Lembra? O que seria necessário para ter vida eterna? E a resposta do Senhor foi que era necessário e é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus, ninguém vai entrar no reino de Deus sem nascer de novo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando se começa a pensar, a reconstruir aquilo que Deus já destruiu na sua vida e na sua família, quantas coisas o Senhor destruiu na sua família para construir uma grande bênção, e hoje você tem a sua família, e de repente vem o inimigo e quer entrar e começar a destruir tudo de novo, quer começar a reconstruir aquilo que Deus já destruiu, e quer começar a construir aquilo que Ele tem para as famílias, que é roubar, matar e destruir, porque é isso, o inimigo só conjuga esses três verbos. Não reconstrua Jericó. Não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. Porque foi o que aconteceu aqui com esse homem. Foi o que aconteceu com ele. Ele viu até o mais novo morrer. E o novo nascimento morre. E aí acabou tudo. E aí acabou tudo. A palavra de Deus para a sua vida hoje é essa. Não deixe essas coisas destruírem a sua família. A palavra de Deus é para que você não volte atrás, para que você continue firme na obra, servindo a Ele. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Ah, está difícil, eu vou desistir. Ah, ou então eu vou procurar algo mais fácil. Não. A porta é estreita, poucos entrarão. Continua, não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. Não há outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho é um só. É um só. Não reconstrua. 500 anos se passaram e muitos tinham esquecido, mas Deus não. Deus não se esquece daquilo que Ele fala, das suas promessas, das suas profecias. Meus amados, era Páscoa quando Jesus ia passar por Jericó para salvar um homem, para curar e salvar um homem que a Bíblia sequer cita o nome dele. Nós falamos dele aqui outro dia. O cego Bartimeu, porque Bartimeu não era nome. Ele era filho de Timeu. E a Bíblia nos mostra que era Páscoa, quando Jesus ia passar pela última vez para Jericó. Por Jericó. Porque quando era Páscoa, havia um decreto naquela época, que todo judeu acima de 12 anos deveria subir para Jerusalém na Páscoa para adorar o Senhor. Só que nem todos conseguiam chegar. E a maioria ficava
em Jericó. Porque Jericó era a última cidade antes de Jerusalém, para chegar em Jerusalém. Era uma subida de cerca de 25 quilômetros. E Jesus, ele não ia ficar em Jericó, porque tudo que o Senhor fez no seu ministério era profético. Ele não ia ficar numa cidade amaldiçoada. Ele só estava passando, a Bíblia diz. E seria a última vez que ele estaria passando ali em Jericó. Na Páscoa. Na Páscoa. Ele estava passando numa cidade condenada, amaldiçoada. E ali muitos ficavam ali para encorajar outros a irem, para conversarem, porque não chegariam em Jerusalém. Porque era assim. Muitos iam para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que foi na festa da Páscoa que Jesus ia passar por Jericó pela última vez. E ali havia um homem, um cego, um mendigo, um desprezado, um amaldiçoado. Jericó fica às margens do Mar Morto. Nada nasce ali. Nada nasce ali no Mar Morto. É um declínio. Uma cidade que está muito abaixo do nível do mar. Essa é Jericó. Era ali que estava aquele homem, se assemelhava muito com aquele homem. Um homem que estava às margens, que nada nascia na vida dele, desprezado. Quantos vivem assim? Talvez há até uma maldição sobre a sua família. E nós não estamos aqui para amedrontar ninguém, não. Mas a vida espiritual, ela é muito séria e perigosa. E Jesus estava passando ali, naquela cidade amaldiçoada. Ele muda a vida de um homem desprezado. Um homem que era cego, mas tinha discernimento. Porque ele faz um clamor diferente. Era Jesus, para muitos Jesus de Nazaré estava passando ali, mas o clamor dele não foi esse Jesus de Nazaré. O clamor dele foi Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Quando Jesus ouve naquela cidade amaldiçoada, daquele homem menosprezado e cego, Jesus ouve algo profético. Porque ele estava chamando o Messias. Eu não sei se você sabe disso, mas no Antigo Testamento não há registrado uma cura de cego sequer. Nenhuma. Sabe por quê? Porque cura de cego era um dos sinais quando o Messias viesse. Aquele homem, ele era menosprezado, ele era cego, mas ele tinha discernimento. Esse homem já curou cegos. Ele é o Messias. Ele é o Messias. E ele chama, ele clama ao Messias. E a vida dele muda. Você sabe a história. O Senhor para ele. O Senhor muda a história dele. O Senhor muda a vida dele. Numa cidade amaldiçoada, um homem menosprezado. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que Deus nos lembrou disso ainda nessa mensagem? Ainda há tempo. Jesus está passando no seu lar hoje para te dizer que ainda há tempo. Não reconstrua aquilo que Deus já destruiu na sua vida. Não reconstrua. Ainda há tempo. Jesus está passando hoje para te salvar, para te dar um livramento e para você viver uma bênção. Ainda há chances para você. Louvado seja o nome dele.
Abre o coração, deixa o Senhor entrar e modificar para sempre o teu viver. E neste louvor Deus vai se revelar para restaurar teu coração. O Senhor só quer de ti sinceridade para poder agir em teu favor. O Senhor só quer de ti sinceridade para derramar o seu amor. Abre o coração, deixa o Senhor entrar. Deixa entrar. Modificar pra sempre o teu viver. O teu viver. Neste louvor, Deus vai se revelar. Se revelar. Para restaurar teu coração. O Senhor só quer de ti sinceridade para poder agir em teu favor. O Senhor só quer de ti sinceridade para derramar o seu amor. O Senhor só quer de ti sinceridade para poder agir em teu favor. O Senhor só quer de ti sinceridade para derramar o seu amor. Toda a família, feche os olhos agora. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, colocar a vida de cada lar em Tuas mãos. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada coração, cada mente. E que o Senhor, Pai, venha trazer a Tua bênção. Que o Senhor, Pai, venha lembrar, Senhor, cada um de onde o Senhor os tirou. Que o Senhor venha lembrar nesse momento aquilo que o Senhor já destruiu e que não é para ser reconstruído. Que o Senhor venha tirar dos corações os desejos pecaminosos. Tirar os pensamentos ruins de toda a mente. Que o Senhor, Pai, venha agir com o Teu poder. Que o Senhor venha achar sinceridade, Senhor, nos corações. Que o Senhor venha operar nas famílias, maridos, esposas, filhos. Que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, quebrar muralhas, derrubar muralhas nos lares. Que o Senhor, Pai, venha levantar, Senhor, cada um, mais uma vez, como servos. Não deixe, Senhor, ninguém recuar, Pai. Não deixe, Senhor, ninguém voltar atrás. Que possamos, Senhor, continuar com os nossos ouvidos atentos à Tua profecia. Porque a Tua profecia, ela se cumpre. Ela tem dia, ela tem tempo, ela tem hora para se cumprir. Nós sabemos disso. Que o Teu nome seja glorificado, que haja transformação e que o novo nascimento não morra na vida de ninguém.
E aqueles que precisam ter uma experiência contigo, que o Senhor possa se revelar com uma experiência não de religiosidade, mas de novo nascimento. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável do nosso Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, antes de nós encerrarmos o culto, a transmissão, quero deixar um recado importante sobre esse período que nós estamos vivendo. Nós vamos divulgar uma nota sobre isso, mas já posso adiantar para vocês que estão nesse culto qual vai ser a nossa posição em relação a mais um decreto e mais uma mudança em meio à pandemia. O nosso posicionamento é um posicionamento do Espírito Santo, de equilíbrio. E nós, durante a semana, estaremos realizando cultos somente online. Os cultos seguem ocorrendo às 19 horas nesta semana. Terça-feira, amanhã, culto de louvor às 20 horas. Na terça-feira, culto às 19 horas ao vivo. Na quarta-feira, nós vamos ter um culto das servas. Amém? Na quinta-feira, um culto também ao vivo às 19 horas. E no domingo, Escola Bíblica Dominical, online também, somente online, mas ao vivo. E no domingo à noite, aí sim às 18 horas, um culto presencial aqui na igreja. Amém? Então, resumindo para os irmãos entenderem, nós teremos nesse período, culto presencial aos domingos. Já é um alento e uma vitória. Eu já tô imaginando e vendo aqui os irmãos glorificarem o Senhor, que estaremos aqui. Eu vou parar de ver esses bancos vazios. Já são 2 semanas aqui vendo bancos vazios, eu não aguento mais. Estou morrendo de saudade também de cada ovelha. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, continue em comunhão, continue buscando a Deus, não reconstrua aquilo que Ele já destruiu na sua vida. Estaremos adorando durante a semana e no domingo estaremos aqui todos reunidos para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos.